Você já parou em meio ao fluxo implacável da vida diária para considerar os tempos extraordinários que vivemos? Cada nascer do sol parece inaugurar eventos que estão remodelando a própria estrutura do nosso mundo de maneiras anteriormente confinadas ao reino da imaginação. Agora, à medida que nos aproximamos de março de 2025, surge no horizonte um acontecimento de profundo significado, um acontecimento que tem o potencial de alterar irrevogavelmente o curso da história humana. Enquanto muitos permanecem absortos nas preocupações mundanas da existência cotidiana, aparentemente alheios às forças maiores em jogo, aqueles com olhos perspicazes podem ver os sinais inconfundíveis que emergem à nossa volta. Meus amigos, a mensagem que estou prestes a compartilhar transcende meras especulações ou reflexões teóricas. É um chamado de clarim para o despertar espiritual, baseado em antigas profecias que agora estão se desenrolando com uma precisão de tirar o fôlego diante dos nossos olhos. Ao longo da Bíblia, somos repetidamente exortados a permanecer vigilantes, a cultivar a consciência dos sinais dos tempos. Nunca antes o cumprimento destas profecias foi tão palpável, tão inegável, como é agora. Antes de nos aprofundarmos nesta mensagem crucial, convido você, se você é novo neste canal, a se juntar à nossa comunidade clicando no botão de inscrição e ativando o sino de notificação. As informações compartilhadas aqui são vitais para o seu bem-estar e o bem-estar daqueles que você ama, e você não vai querer perder nenhuma de nossas próximas revelações. Além disso, encorajo-vos a mostrarem o vosso apoio gostando deste vídeo, permitindo-lhe alcançar um público mais vasto e partilhar esta mensagem crítica com outras pessoas que precisam de a ouvir. Dito isto, voltemos a nossa atenção para o assunto em questão, o assunto de suma importância. Março de 2025, para o observador casual, este mês pode não parecer diferente de nenhum outro. No entanto, para os estudantes da profecia bíblica, representa uma confluência sem paralelo de cronogramas proféticos e sinaliza um momento crucial na história humana. As Escrituras Sagradas, particularmente nos livros de Daniel, Ezequiel e Apocalipse, aludem a épocas específicas, configurações celestiais e ocorrências terrenas que anunciariam a chegada do fim dos tempos. Ao examinar meticulosamente estes textos antigos, descobrimos padrões e correlações impressionantes que convergem para este período específico. No livro de Daniel, encontramos referências a frases como tempo e metade de um tempo, códigos enigmáticos que muitos estudiosos interpretam como designando intervalos específicos dentro do calendário profético. Quando esses cálculos temporais são sobrepostos à linha do tempo bíblica e alinhados com marcos históricos significativos, emerge uma convergência inegável, apontando para o nosso momento presente. Não é coincidência que este mês específico se destaque tanto no radar profético. Além disso, os arranjos celestes que enfeitam os nossos céus neste momento têm um significado imenso. As Escrituras falam de sinais que aparecem nos céus, manifestados através do Sol, da Lua e das estrelas. Estamos agora a testemunhar alinhamentos astronómicos raros, configurações tão invulgares que ocorrem apenas uma vez a cada vários milénios. Estes não são fenómenos meramente científicos, são os próprios sinais que o próprio Jesus Cristo nos instruiu a observar e interpretar. Em Mateus 24h33, Jesus transmite a sabedoria, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Mas o que são estas coisas às quais ele se refere? Abrangem uma constelação de acontecimentos, guerras e rumores de guerras, revoltas de nações contra nações, fomes, terremotos, perseguições, a proliferação de falsos profetas, a onda crescente de iniquidade e a proclamação global do Evangelho. Consideremos o mundo que nos rodeia, não é precisamente isto que observamos. Os conflitos globais atingiram níveis alarmantes, com regiões historicamente propensas à tensão a oscilar agora à beira de uma conflagração em grande escala. O Médio Oriente, em particular, continua a ser um barril de pólvora volátil, precisamente como previsto nas profecias relativas aos últimos dias. As alianças forjadas entre as nações, o posicionamento estratégico empreendido, tudo ressoa perfeitamente com os escritos dos antigos profetas. Além disso, testemunhamos um aumento sem precedentes na frequência e intensidade dos desastres naturais, terremotos que eclodem em diversos locais, condições climáticas extremas que causam estragos e fenómenos que desafiam as explicações científicas convencionais. A própria Terra parece gemer, conforme descrito de forma pungente em Romanos 8h22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. No entanto, talvez o sinal mais convincente de todos esteja no desenrolar dos acontecimentos na nação de Israel. Desde o seu renascimento milagroso em 1948, Israel tem servido como relógio profético de Deus. Cada desenvolvimento pertencente a esta nação representa um cumprimento direto das profecias bíblicas. E agora, em março de 2025, estamos a testemunhar manobras diplomáticas e tensões geopolíticas em torno de Jerusalém que ressoam diretamente com os pronunciamentos proféticos de Zacarias. Eis que farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos ao redor, quando estiverem no cerco, tanto contra Judá como contra Jerusalém. Zacarias 12h02. Nunca antes testemunhamos uma convergência tão profunda de indicadores proféticos.
É como se todos os fios da profecia tivessem convergido nesta conjuntura precisa da história. O significado vai além de meros acontecimentos externos, abrange também o reino espiritual. O apóstolo Paulo nos advertiu a respeito dos últimos dias, declarando: sabei também isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Porque os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, orgulhosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, violadores de tréguas, falsos acusadores, incontinentes, ferozes, desprezadores dos que são bons, traidores, obstinados, altivos, amantes dos prazeres mais do que os que amam a Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. 2 Timóteo 3, 1, 5. Reflita sobre o clima moral e espiritual da nossa sociedade, a apostasia que se infiltra até mesmo nos salões sagrados das igrejas, a aceitação de práticas que as Escrituras condenam explicitamente, o relativismo moral que suplantou as verdades absolutas, a perseguição crescente enfrentada por aqueles que permanecem firmes na sua adesão à palavra de Deus. Estes desenvolvimentos não são ocorrências aleatórias, eles são precisamente o que foi predito em relação ao fim dos tempos. Neste momento, você pode estar se perguntando: o que exatamente acontecerá em março de 2025? Qual é este evento que tem o potencial de alterar o destino da humanidade? Para responder a esta questão, devemos examinar cuidadosamente os padrões proféticos revelados no livro do Apocalipse. O apóstolo João narra uma série de eventos que significariam o início da época final que precede o retorno de Cristo, selos sendo abertos, trombetas sendo tocadas, taças sendo derramadas. Cada uma dessas representações simbólicas delineia estágios específicos dentro da linha do tempo profética de Deus. Ao analisar meticulosamente estes textos, discernimos que estamos à beira de um novo capítulo neste drama divino. O sexto selo, conforme descrito em Apocalipse 6, fala de um terremoto cataclísmico, do escurecimento do sol, da lua ficando vermelha como sangue e de estrelas caindo dos céus. Embora muitos interpretem isso como linguagem alegórica, isso também possui uma dimensão literal. Os astrônomos observaram fenómenos celestes sem precedentes, tempestades solares de intensidade crescente, asteroides que se aproximam perigosamente da Terra e a própria configuração dos corpos celestes que sofrem mudanças que desafiam a explicação científica convencional. Março de 2025 representa um ponto de convergência onde múltiplas profecias se entrelaçam. É como se Deus estivesse meticulosamente preparando o cenário cósmico para um ato culminante no drama da redenção. O foco não está apenas nos eventos celestiais, abrange desenvolvimentos aqui na Terra que abrem o caminho para o cumprimento profético. A tecnologia avançou a um ritmo inimaginável para as gerações anteriores. Inteligência artificial, biotecnologia e capacidade de manipular o código genético humano, estes avanços levantam profundas questões éticas sobre a própria essência da humanidade. Estamos agora no limiar de inovações que poderão transformar fundamentalmente a sociedade humana. Apocalipse 13 fala de uma marca da besta, sem a qual ninguém pode comprar ou vender. Durante séculos, a implementação de tal sistema à escala global parecia uma impossibilidade. No entanto, hoje, armados com a nossa capacidade tecnológica, as nossas infraestruturas financeiras digitais e a capacidade de implantar dispositivos no corpo humano, o que antes parecia implausível não só se tornou viável como está a aproximar-se rapidamente. A globalização progrediu até ao ponto em que a perspectiva de um governo mundial unificado já não é relegada ao domínio das teorias da conspiração. Representa uma possibilidade genuína. As Escrituras prevêem a ascensão de um governante final, um anticristo, que enganará o mundo e reinará por um breve período antes do retorno triunfante de Cristo. As próprias estruturas necessárias para um tal governo global estão agora a ser estabelecidas. Mesmo no meio destas tendências profundamente perturbadoras que nos rodeiam, um farol de esperança brilha com intensidade crescente. O poder transformador do Evangelho está a ser libertado em todo o mundo de formas sem precedentes. Através do alcance ilimitado da internet e dos esforços corajosos de missões orientadas por sonhos e visões, mesmo nações anteriormente impenetráveis estão a experimentar o toque da verdade divina. Deus está ativamente buscando e se conectando com indivíduos de todas as nações, tribos e línguas imagináveis. Este alcance extraordinário não é apenas uma coincidência, representa um cumprimento direto e convincente da profecia bíblica. O próprio Jesus declarou com certeza inabalável: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim", conforme registrado em Mateus 24:14. Portanto, surge uma questão crucial: que expectativas específicas devemos nutrir à medida que nos aproximamos de março de 2025? Baseando-se na convergência de numerosos indicadores proféticos, este período é fortemente sugestivo de marcar o início de uma nova fase significativa dentro da linha do tempo dos últimos dias. Deixe-me ser absolutamente claro: não estou tentando apontar uma data precisa para o retorno triunfante de Cristo. O próprio Jesus afirmou explicitamente que o dia e a hora exatos permanecem envoltos em mistério divino, conhecido apenas pelo Pai. Contudo, a minha afirmação é que estamos preparados para entrar num período caracterizado por uma aceleração sem paralelo de acontecimentos proféticos. Consequentemente,
podemos antecipar o testemunho de desenvolvimentos substanciais e impactantes em vários domínios críticos. Em primeiro lugar, no que diz respeito a Israel e à região mais alargada do Médio Oriente, as Sagradas Escrituras falam de uma paz enganadora, de uma aliança precária destinada a ser forjada e subsequentemente destruída. As intrincadas manobras diplomáticas atualmente em curso na cena mundial estão comprovadamente a preparar o terreno para a eventual emergência deste acordo aparentemente improvável. Quando finalmente se materializar, poderá inicialmente parecer uma conquista milagrosa, mas servirá apenas como um prelúdio para acontecimentos ainda mais importantes e transformadores. Em segundo lugar, centrando-nos no panorama económico global, o sistema financeiro, tal como o entendemos atualmente, encontra-se precariamente à beira de uma transformação profunda e radical. A série de crises que temos enfrentado, abrangendo a inflação desenfreada, a instabilidade monetária perturbadora e o colapso alarmante de veneráveis instituições financeiras, estão a preparar meticulosamente as bases para a emergência de um paradigma económico inteiramente novo. Este sistema irá, sem dúvida, incorporar elementos que ressoam com as profecias articuladas no livro do Apocalipse. Em terceiro lugar, voltando a nossa atenção para o reino espiritual, a batalha incansável pelos corações e mentes da humanidade atingiu um nível de intensidade sem precedentes. Por um lado, temos o privilégio de testemunhar um reavivamento genuíno e florescente em numerosos cantos do globo, com inúmeras pessoas a voltarem-se para Deus em números anteriormente inimagináveis. Por outro lado, somos simultaneamente confrontados com a realidade angustiante da deriva espiritual em grande escala, com doutrinas erradas que se infiltram insidiosamente nas igrejas, espelhando a apostasia predita pelo apóstolo Paulo. O evento potencial que poderá remodelar o próprio destino da humanidade não é um incidente singular e isolado, mas sim uma convergência de fatores multifacetados que atingem uma conjuntura crítica. É como se todos os relógios proféticos, meticulosamente calibrados ao longo de milénios, estivessem agora sincronizados e preparados para bater em uníssono. No entanto, no meio deste turbilhão de mudanças potenciais, há uma verdade crucial que devem compreender com firmeza: este não é o momento para o medo criar raízes, mas sim o momento para a fé florescer. Não é hora de sucumbir ao pânico, mas sim de se preparar diligentemente. Jesus não nos revelou essas percepções profundas para inspirar terror, mas sim para nos equipar com o conhecimento e a compreensão necessários para navegar nos tempos tumultuados que virão. Em Lucas 21h28, depois de detalhar meticulosamente os numerosos sinais indicativos do fim dos tempos, ele afirma enfaticamente: quando estas coisas começarem a acontecer, erguei a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Isto resume a natureza paradoxal da escatologia bíblica: quanto mais escuros os sinais se tornam, mais brilhante brilha a esperança para o crente. Temos a certeza de que a história não culminará no caos, mas sim no retorno triunfante de Cristo. Não terminará em destruição total, mas sim em restauração abrangente. Não terminará no triunfo do mal, mas sim no estabelecimento eterno do reino de Deus. Portanto, como deveríamos nós, como testemunhas informadas desta extraordinária convergência profética, responder aos acontecimentos que se desenrolam? Permita-me compartilhar 5 princípios bíblicos fundamentais destinados a nos guiar nestes tempos sem precedentes. Em primeiro lugar, cultive uma vigilância inabalável. Jesus repetidamente nos admoestou a observar os sinais, a permanecer sempre alertas e evitar sermos pegos de surpresa. Em Marcos 13,37, depois de delinear meticulosamente muitos dos sinais característicos dos últimos dias, ele conclui com um imperativo retumbante: e o que eu vos digo, digo a todos, vigiai. Esta vigilância não nasce da paranoia, mas sim do discernimento espiritual, da capacidade de interpretar os tempos através das lentes iluminadoras da Palavra de Deus. Em segundo lugar, mantenha uma firmeza inabalável. O apóstolo Paulo nos exorta eloquentemente: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15h58. Numa era marcada pela escalada da oposição e pela intensificação da perseguição, a nossa fidelidade inabalável à verdade bíblica será testada como nunca antes. Não podemos permitir-nos comprometer ou ceder qualquer terreno no nosso compromisso com os princípios imutáveis da Palavra de Deus. Em terceiro lugar, cultive um sentimento duradouro de esperança. A esperança cristã não é um otimismo caprichoso enraizado em meras ilusões. É uma certeza confiante fundada nas promessas infalíveis de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra: mas, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3h13. Esta esperança inabalável deve servir como uma âncora firme para as nossas almas nestes tempos turbulentos e imprevisíveis. Em quarto lugar, busquei uma vida de santidade inabalável. As Sagradas Escrituras são inequívocas: o desenrolar dos acontecimentos dos últimos dias não se destina apenas a satisfazer a nossa curiosidade intelectual, destinam-se a servir como poderosos catalisadores para a santificação. O apóstolo João escreve: e todo aquele que nele espera purifica-se a si mesmo, como ele é puro. 1 João 3h03. O conhecimento profético deve invariavelmente traduzir-se num estilo de vida prático e tangível,
caracterizado pela santidade. Em quinto lugar, permaneçam ativamente empenhados no serviço. Jesus transmitiu este princípio com maestria através da parábola dos talentos, lembrando-nos que somos chamados a estar ativamente envolvidos no seu serviço até ao seu regresso triunfante. Não nos foi concedido o profundo privilégio da compreensão profética de sentar passivamente e aguardar o fim. Pelo contrário, este conhecimento deve impelir-nos a um serviço mais diligente, a um evangelismo mais ousado e a uma compaixão mais profunda por um mundo que está à beira do abismo. Agora, vamos aprofundar alguns dos indicadores específicos que sugerem março de 2025 como um potencial ponto de viragem profético. No livro de Daniel, encontramos profecias meticulosamente detalhadas sobre reinos destinados a surgir e subsequentemente cair. Através de um estudo cuidadoso e criterioso da progressão destes reinos à luz dos acontecimentos históricos, chegamos à conclusão de que estamos atualmente situados no período representado pelos pés da imensa estátua testemunhada por Nabucodonosor no seu sonho. Esses pés, compostos de ferro e argila, simbolizam um sistema mundial fragmentado, mas persistentemente unificador. E o que se segue a esta era? A chegada da pedra cortada sem mãos humanas, que atinge a estátua e se expande para se tornar uma montanha imponente, simbolizando o reino de Deus, destinado a substituir todos os reinos humanos. Os ciclos do jubileu também têm um significado profundo no calendário profético hebraico. A cada 50 anos, ocorre um ano jubilar, significando um recomeço e uma restauração de muitos acontecimentos. Marcos significativos na história de Israel coincidiram ou ocorreram perto destes anos do jubileu. Ao traçar estes ciclos até aos nossos dias, observamos que estamos a entrar num período que se alinha notavelmente com outros marcadores proféticos. As festas bíblicas, divinamente estabelecidas como representações de eventos redentores, também oferecem insights cruciais para a compreensão da linha do tempo profética. Cristo, como o Cordeiro Pascal, representa o sacrifício final pelos nossos pecados. Além disso, as festas de outono das trombetas, da expiação e dos tabernáculos apontam para eventos futuros intrinsecamente ligados ao retorno de Cristo e à consumação de todas as coisas. É particularmente digno de nota que em março de 2025 nos aproximamos da celebração da Páscoa, que está prevista para ocorrer no início de abril desse ano. Este alinhamento não é uma mera coincidência, mas tem um significado profético mais profundo. Além disso, os padrões numéricos intrinsecamente tecidos ao longo da Bíblia sublinham ainda mais o significado deste período específico. O número 7 é frequentemente associado à perfeição e completude na numerologia bíblica. Observamos consistentemente ciclos de 7 anos, ciclos de 70 anos e ciclos de 7x7 anos entrelaçados ao longo da narrativa bíblica. Quando estes padrões são meticulosamente aplicados à nossa era atual, convergem notavelmente para o período próximo de março de 2025. Os próprios movimentos das nações alinham-se com o que foi previsto há muito tempo. Ezequiel 38:39 fornece um relato detalhado de uma coalizão de nações que acabará por se levantar contra Israel. Quando analisamos as alianças que estão atualmente a ser forjadas na cena global, particularmente aquelas que envolvem nações situadas a norte de Israel, observamos precisamente a configuração geopolítica que o profeta Ezequiel descreveu com notável precisão há mais de 2500 anos. Além disso, não podemos permitir-nos ignorar os acontecimentos que se desenrolam na própria terra. Jesus predisse um tempo em que as pessoas desmaiariam de terror, apreensivas com o que está por vir ao mundo, conforme registrado em Lucas 21h26. As alterações climáticas, as pandemias, o surgimento de novas doenças e a escassez generalizada de alimentos não são apenas problemas a serem resolvidos pela ciência e pela tecnologia. Eles estão inextricavelmente entrelaçados com um padrão maior predito nas Sagradas Escrituras. No entanto, talvez o indicador mais convincente resida nas mudanças que ocorrem nos corações e nas mentes das pessoas. O apóstolo Paulo descreve de forma pungente os últimos dias como um tempo em que as pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, arrogantes, orgulhosas, abusivas, desobedientes aos seus pais, ingratas, profanas, sem amor, implacáveis, caluniosas, sem autocontrole, brutais, não amantes do bem, traiçoeiras, precipitadas, vaidosas, amantes dos prazeres em vez de amantes de Deus, tendo uma forma de piedade, mas negando o seu poder. 2 Timóteo 3:2-5. Esta descrição poderia ter sido escrita ontem, pois capta com tanta precisão o espírito da nossa época atual. O que torna março de 2025 particularmente significativo é a convergência simultânea de todos estes indicadores, geopolíticos, astronómicos, espirituais, tecnológicos e económicos. É como se Deus estivesse orquestrando um grande crescendo na sinfonia da história redentora. Mas não esqueçamos o propósito fundamental de compreender estes tempos, não é recuar para o isolamento ou procurar refúgio em bunkers. É para que possamos servir eficazmente como embaixadores de Cristo num mundo que anseia desesperadamente por esperança. É para que possamos irradiar luz na escuridão invasora e servir como sal numa cultura em rápida decadência. Jesus declarou com clareza retumbante: Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo.
Mateus 5, 13, 14. Estas não são meras figuras de linguagem, são descrições profundas da nossa função essencial durante estes tempos críticos. O sal preserva, purifica e realça o sabor. A luz ilumina, guia e expõe o que está oculto. Num mundo que se está a tornar cada vez mais corrupto e confuso, a nossa influência como seguidores de Cristo nunca foi tão urgentemente necessária como agora. Como, então, podemos nos preparar de forma prática para o que está por vir? Em primeiro lugar, mergulhemos na Palavra de Deus. Nunca houve um tempo em que um conhecimento sólido e abrangente das Sagradas Escrituras fosse tão essencial. Não podemos discernir eficazmente o certo do errado, o genuíno do espúrio, sem um fundamento sólido construído sobre a rocha da Palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo exortou Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15. Em primeiro lugar, cultive uma vida robusta de oração. O próprio Jesus exortou seus discípulos a orarem sem cessar, conforme registrado em Lucas 21:36, especificamente em antecipação ao desenrolar dos acontecimentos dos últimos dias. A oração transcende a mera disciplina espiritual, é, em essência, nossa linha direta e indispensável de comunicação com a sede divina. Através da oração consistente e fervorosa, obtemos acesso a um discernimento crucial, permitindo-nos distinguir a verdade do engano. Recebemos a força para suportar provações, a coragem para permanecermos firmes nas nossas crenças e uma paz inabalável que ultrapassa toda a compreensão, capacitando-nos para enfrentar os desafios que temos pela frente com uma determinação inabalável. Em segundo lugar, fortaleça os laços dentro da sua comunidade cristã. O escritor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, nos adverte explicitamente contra negligenciarmos nossas reuniões, enfatizando a importância do encorajamento e apoio mútuos. Não deixemos de nos reunir, como alguns costumam fazer, mas encorajemo-nos uns aos outros, e ainda mais quando vedes que o dia se aproxima. O isolamento é uma armadilha perigosa nestes tempos. Precisamos desesperadamente da sabedoria coletiva, do encorajamento, da responsabilidade mútua e da assistência prática que vem do envolvimento ativo numa comunidade cristã saudável. Estas relações proporcionam uma rede de segurança vital e uma poderosa fonte de força. Terceiro, priorize colocar sua casa em ordem, tanto espiritual quanto praticamente. Certifique-se de que a sua família compreende plenamente o significado destes tempos, fundamentando-os firmemente nas verdades fundamentais da nossa fé. Equipe-os para suportar as dificuldades potenciais que possam encontrar. Além disso, a prudência exige que façamos preparativos razoáveis para potenciais perturbações nos sistemas em que confiamos, desde fornecimentos essenciais até métodos de comunicação alternativos. Não se trata de pânico, trata-se de uma administração responsável e de garantir o bem-estar dos nossos entes queridos. Quarto, cultive uma mudança de perspectiva. Em vez de sucumbir a uma mentalidade de raiva ou medo, veja os acontecimentos dos últimos dias não como um julgamento sobre o mundo, mas como uma oportunidade sem precedentes para o poder transformador do Evangelho brilhar. À medida que as pessoas enfrentam a incerteza e os alicerces das suas vidas são abaladas, tornam-se muito mais receptivas às verdades eternas que oferecem esperança duradoura. É nosso privilégio e solene responsabilidade estarmos preparados para oferecer uma resposta à esperança que reside dentro de nós, fazendo-o com gentileza, respeito e compaixão inabalável, conforme instruído em 1 Pedro 3:15. Agora, vamos abordar algumas perguntas frequentes para dissipar quaisquer equívocos e esclarecer a intenção desta discussão. Pergunta 1. Isso significa que Jesus retornará em março de 2025? Enfaticamente, não. O próprio Jesus declarou inequivocamente em Mateus 24:36. Mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Qualquer pessoa que afirme possuir conhecimento da data precisa do retorno de Cristo contradiz diretamente os ensinamentos explícitos de Jesus. A intenção aqui não é prever uma data específica, mas destacar um período de aceleração potencialmente significativa no cumprimento da profecia bíblica. Pergunta 2. Deveríamos abandonar os nossos empregos, vender as nossas casas e preparar-nos para o fim? Absolutamente não. Jesus ilustrou este ponto na parábola dos talentos. Nosso chamado é permanecer fiéis em nossas circunstâncias atuais, atendendo diligentemente às nossas responsabilidades diárias, mantendo ao mesmo tempo uma perspectiva eterna. Somos chamados a ser membros produtivos e responsáveis da sociedade, investindo os dons e recursos que recebemos para a glória de Deus. Pergunta 3. E aqueles que zombam desses avisos, apontando que as previsões do fim foram feitas durante gerações e nada aconteceu? O apóstolo Pedro abordou diretamente esta mesma questão em 2 Pedro 3:4, afirmando, acima de tudo, vocês devem entender que nos últimos dias virão escarnecedores, zombando e seguindo seus próprios desejos malignos. Eles dirão, onde está esta vinda que ele prometeu? Desde que nossos ancestrais morreram, tudo continua como tem sido desde o início da criação. O ceticismo e a descrença são eles próprios um cumprimento da profecia,
uma confirmação de que estamos realmente vivendo nos tempos perdidos. Pergunta 4. Como podemos ter certeza de que esta interpretação específica da profecia está correta? A certeza absoluta a respeito de cada detalhe específico da profecia é inatingível até o seu cumprimento real, portanto, devemos abordar as interpretações com humildade e reconhecimento das nossas limitações. Como Paulo reconheceu em 1 Coríntios 13:9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. No entanto, podemos afirmar com segurança que os padrões e tendências gerais que observamos atualmente se alinham notavelmente com as linhas gerais previstas nas Escrituras. Pergunta 5. E se nada de dramático ocorrer em março de 2025? Permaneceremos firmemente vigilantes e inabalavelmente fiéis. Continuaremos a proclamar a verdade do Evangelho e a viver vidas que refletem o amor e a graça de Cristo. A nossa principal responsabilidade não é apontar datas, mas discernir os sinais dos tempos, e a evidência cumulativa que sugere que estamos a viver nos últimos dias é simplesmente demasiado convincente para ser ignorada. Em última análise, o ponto crucial transcende datas ou cronogramas específicos. Se você está preparado para a eternidade, você está preparado para qualquer coisa. Se o seu relacionamento com Deus estiver corretamente ordenado, se você reconheceu sua pecaminosidade, se arrependeu de suas transgressões e colocou sua confiança inabalável em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então você não terá motivos para temer, independentemente do que o futuro reserva. No entanto, se você ainda não tomou essa decisão que mudará sua vida, não há momento mais oportuno do que agora. As Escrituras declaram: no tempo da minha graça te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. Na verdade, agora é o tempo do favor de Deus, agora é o dia da salvação, conforme enfatizado em 2 Coríntios 6:2. Não podemos saber quanto tempo resta, mas sabemos que a eternidade está em jogo. A mensagem central que quer transmitir não é de medo, mas de esperança inabalável, não pessimismo, mas um profundo senso de propósito. Inegavelmente, enfrentamos tempos desafiadores. As Escrituras indicam claramente que as condições provavelmente piorarão antes de melhorarem. Mas a história não culmina no caos, culmina em Cristo. Não termina em destruição, termina em restauração. E se você pertence a Cristo, seu futuro eterno está seguro, independentemente do que acontecer em março de 2025 ou em qualquer momento além. Em 1 Tessalonicenses 4:16-17, Paulo pinta um quadro vívido do evento culminante que todos os crentes aguardam ansiosamente, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com grande ordem, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, como Paulo nos implora, encorajem-se uns aos outros com estas palavras. A escatologia bíblica, o estudo do fim dos tempos, não se destina a incutir terror, mas a oferecer conforto e segurança, não para nos paralisar de medo, mas para nos motivar à ação, não para nos distrair do nosso chamado atual, mas para infundir nele um senso de urgência e significado eterno. À medida que se aproxima março de 2025, mantenha o olhar não nos acontecimentos circundantes, mas em Cristo, que transcende todos os acontecimentos. Lembre-se das poderosas palavras de Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Este é o segredo para navegar em tempos incertos, manter os olhos fixos em Jesus, que permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele estava no controle quando os discípulos do primeiro século enfrentaram perseguição implacável. Ele esteve no controle durante os períodos mais sombrios da história da Igreja. Ele está no controle agora, enquanto navegamos nestes tempos sem precedentes, e estará no controle quando o capítulo final da história humana for escrito. Em Apocalipse 22:12-13, o próprio Jesus declara: eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e darei a cada um segundo o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é o começo e o fim, não apenas da história universal, mas da sua própria história pessoal. Ele esteve presente no seu nascimento. Ele está com você agora e permanecerá com você até o fim, seja qual for a forma que isso possa assumir. Ao concluir esta exploração do significado potencial de março de 2025, a minha oração sincera é que partam não com uma sensação de medo ou pavor, mas com um compromisso renovado com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está vindo para estabelecer o seu reino em toda a sua glória. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, imploro que o faça hoje. Não há garantias para amanhã. Confesse os seus pecados, aceite o perdão oferecido através da morte e ressurreição de Jesus e comece a viver na luz da eternidade. Para quem já é discípulo de Cristo, meu desafio é simples: viva cada dia como se fosse o último, mas planeje como se tivesse uma vida inteira pela frente. Seja fiel nos pequenos detalhes, ame profundamente, perdoe rapidamente, testemunhe com ousadia, sirva sacrificialmente e espere com esperança inabalável pelo dia em que todo sofrimento será erradicado, toda dor cessará e habitaremos para sempre na presença daquele que nos amou e se entregou por nós. Chegamos ao fim da nossa discussão hoje, mas a história continua a se desenrolar.
Continuarei monitorando os desenvolvimentos e compartilhando atualizações à medida que março de 2025 se aproxima. Se você achou este conteúdo útil, deixe um like, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir esta mensagem e inscreva-se para atualizações futuras. Obrigado por dedicar seu tempo a esta exploração dos sinais dos tempos. Que Deus te abençoe, te guarde e te mantenha firme até o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata, vem, Senhor Jesus.